coeficiente de variação, ou CV, é outra medida de dispersão. Ela apresenta a dispersão em termos relativos. Em outras palavras, tem como objetivo analisar o resultado em porcentagem, porém, desde que seja com unidades diferentes. Por exemplo, coeficiente de variação do peso de 30 professores de uma universidade X e coeficiente de variação da altura de 30 funcionários de uma indústria de cerveja. Notem que as unidades são diferentes, no caso, peso e altura. Então, nesse caso, o desvio padrão que identifica o erro em torno da média não é suficiente para comparar os dois grupos, pois o desvio padrão só trabalha com unidades iguais. Logo, o coeficiente de variação é melhor para calcular. Assim, para saber qual é o melhor grupo para se trabalhar, temos a seguinte regra. Se o CV for menor que 15, a dispersão é baixa. Logo, os dados são homogêneos. O resultado está bem representado em torno da média aritmética. Se o CV for maior ou igual a 15% e menor que 30%, a dispersão é média. Logo, os dados não são homogêneos, nem heterogêneos. Portanto, o resultado em torno da média é regular. Agora, se o CV for maior ou igual a 30%, a dispersão é alta. Logo, os dados são heterogêneos. E assim o resultado é péssimo, em torno da média aritmética. Em outras palavras, quanto mais próximo de zero, o resultado está bem melhor representado. E olhando para a fórmula, você pega o desvio padrão, divide pela média aritmética e multiplica por 100, já que o resultado tem que estar em porcentagem. Agora, vamos entender com um exemplo prático. Deseja-se saber o CV do peso de 30 professores de uma universidade X e o CV da altura de 30 funcionários de uma indústria de cerveja. Logo, foi calculada a média aritmética e o desvio padrão populacional das duas variáveis. E na tela, vocês estão vendo os resultados. Para o peso, a média e o desvio padrão foram de 84,73, mais ou menos 18,97 kg. E para a altura, a média e o desvio padrão foram de 1,77, mais ou menos 0,16 metros. Agora, para calcular o CV para o peso, pego o 18,97 e divido pelo 84,73. Nesse caso, desvio padrão dividido pela média. E multiplico por 100 para deixar em porcentagem. Assim, o CV do peso de 30 professores de uma universidade X é de 22,38%. E para a altura, pego 0,16 e divido pelo 1,77 e multiplico por 100 para deixar em porcentagem. E assim o CV da altura de 30 funcionários de uma indústria de cerveja é de 9,26%. Podemos concluir que o CV do peso de 22,38%, os dados não são homogêneos, nem heterogêneos. Portanto, o resultado em torno da média aritmética é regular. E o CV da altura de 9,26%, os dados são homogêneos. Assim, o resultado está bem representado em torno da média aritmética. Logo, melhor para se trabalhar, beleza?